Olá a todos. Estamos aqui agora reunidos para que possamos dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. E para que a gente possa começar da melhor maneira possível, já acalmando os nossos corações, os nossos sentimentos, vamos ler a página do livro Antônio de Aquino, Reflexões, volume 1, o item 83. Como espíritos, o homem não poderá viver certas experiências que somente a vida na matéria favorece, tais como determinadas paixões. Algumas das paixões humanas, apenas através da matéria, se podem experimentar como certas realidades morais. Tomemos, por exemplo, a posse do ouro, o domínio das nações. Somente na matéria pode-se alcançar tais objetivos. Por isso, Deus, em sua infinita sabedoria e promovendo o progresso de todos nós, espíritos a caminho da perfeição, nos faz voltar à carne. Então, após a leitura, vamos todos nos unir em pensamento para assim pedir o amparo e a sustentação dos bons espíritos para o estudo de hoje. Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez recorremos ao seu coração justo, bom, generoso, para pedirmos, Senhor, o amparo e a sustentação para o estudo de hoje. Que os bons espíritos se façam presentes para nos ampliar a consciência e assim extrair o melhor, Senhor, do que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Pedimos o amparo também do nosso querido irmão Clarencio, que amorosamente se coloca junto a nós nesse instante, para que possamos, Senhor, seguir firme nesse propósito de sempre estar nos instruindo e assim favorecendo, Senhor, o nosso conhecimento da doutrina espírita. Então, pedimos nesse instante a Deus nosso Pai o amparo e a sustentação e principalmente a permissão para darmos por iniciado o estudo de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, agora nós vamos dar continuidade, ao estudo e vamos finalizar o capítulo 9, que fala sobre os demônios. Então, nós iremos falar os demônios segundo o Espiritismo. E é muito importante que a gente tenha consciência do verdadeiro sentido da palavra os demônios, para que a gente não fique mais mistificando demônio como algo ruim. A gente compreendendo que os demônios, como Kardec vem nos trazendo agora, principalmente com a visão dos espíritos, ela vai nos dar um entendimento real do que seja esses espíritos, essa denominação, os demônios, segundo o Espiritismo. Isso vai facilitar muito o nosso entendimento, porque vai nos acalmar, vai nos clarificar as ideias, porque no passado nós tínhamos muitas dificuldades de compreensão. E até hoje, muitas vezes em rodas de conversa de amigos, nós temos dificuldade sim, de falar quando a gente não tem conhecimento doutrinário, a gente tem muitas dificuldades de falar sobre esses assuntos, porque no passado falar de demônio era algo intocável, não se devia conversar sobre esse assunto até hoje, dependendo da denominação religiosa da pessoa na qual você estaria numa conversa, porque as pessoas às vezes têm ideias equivocadas dessa denominação dos demônios, e isso a gente precisa que aos poucos, é óbvio que é de cada um, a necessidade de buscar essas informações. Nós espíritas temos aí esse conhecimento que Kardec nos deixou, e é muito importante que isso vai fortalecendo as nossas crenças futuras, porque hoje a gente já está iniciando o processo através do estudo do Céu e Inferno e dos outros livros da codificação, que não existe demônio, que demônio na verdade nada mais é do que um espírito que está ali naquele momento dele ainda, que ele não quer progredir por escolha, e ele tem essa denominação de demônio, porque ele sente prazer, como o próprio texto diz, ele ainda sente prazer no mal, ele ainda se compraz no mal. Então essa é a denominação
encarnação de um demônio. É alguém, é um espírito que ainda sente prazer em estar nesse processo do mal. Porém, não é para sempre, que eu acho que é o mais interessante do que a doutrina vem nos trazendo. Ela traz esse processo de progresso, e isso é muito bom, porque quando a gente entende que nós vivemos num mundo onde existe um progresso e que nada é para sempre, eu vou buscar através dos métodos e de todas o que me é ofertado por Deus de melhorar, quando eu compreendo que eu devo melhorar, né? E isso é de cada um, é de individualidade a individualidade, porque o espírito é uma individualidade e cada um progride de acordo com as suas necessidades, porque o mais bonito quando a gente começa a entender a doutrina espírita é a compreensão que a gente tem de Deus, que Deus é um Pai de amor, de bondade e de infinita misericórdia pelos seus filhos. Ele dá a cada um o tempo necessário do progresso individual. E isso é bacana porque no passado nós acreditávamos que se você fosse para o céu, para o inferno, para o purgatório, aquilo era definitivo. E principalmente quando ele vai falando aqui, até um pouquinho atrás, que a reabilitação dos que caíram não era possível. Olha só como isso era muito triste, era muito pesado a gente acreditar que todos aqueles que caíam em tentação, que caíam na esparrela do mal ou que tinham um mau comportamento, ele não tinha possibilidade jamais de sair daquela situação. E com a doutrina espírita nós já iniciamos esse pensamento de que não, eu posso cair sim, eu tive um mau comportamento sim, mas eu posso melhorar. Eu posso, a partir do conhecimento, fazer diferente. Eu posso até cair de novo, mas eu posso sim melhorar e progredir com as minhas ações, com as minhas atitudes. É como veio falando, né, a página inicial que eu li aqui, da importância das encarnações, porque só na carne é que nós vivemos determinadas paixões. E são essas paixões que vão muitas vezes aflorar em nós determinados sentimentos do mal. E isso é muito importante a gente entender, porque aí a gente começa a diferenciar uma coisa da outra, né? O que é bom e o que é ruim. E aí Kardec, né, vem falando assim: segundo o Espiritismo, nem o anjo nem o demônio são entidades distintas, por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos no corpo material, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e outras esferas habitadas. Então, como ele vem falando aqui, os espíritos povoam a Terra e os outros globos. Aí na questão 76 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, que definição se pode dar dos espíritos? Aí os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, quando a gente tem a certeza de que o espírito, ele é o ser inteligente da criação, por isso eles estão tanto no corpo físico quanto no corpo, fora do corpo físico, né, povoando assim o mundo espiritual, a gente começa a pensar, peraí, se existem espíritos, se os espíritos somos nós encarnados, o que será o anjo e o demônio? A gente começa a fazer essas reflexões, principalmente quando a gente entra na doutrina espírita, porque são questionamentos que no passado você tinha aquela coisa certa. O anjo é um espírito que Deus pensou e virou um anjo. O demônio também é um espírito que Deus colocou como anjo, mas ele não aceitou as determinações de Deus, por isso ele virou um anjo decaído. E aí você começa a questionar, meu Deus, se Deus escolhe alguns espíritos para ser anjo e outros para serem anjos e eles caem, peraí, Deus não é justo, Deus não é bom. Por que eu não fui escolhida para ser anjo? Por que eu não estou lá dentro dos eleitos, né, como a gente costuma falar? E aí, esse tipo
de pensamento que começa a pipocar em nós, começam a ter essas respostas, né? De que os espíritos, eles povoam o mundo. Então, os espíritos estão no corpo físico, e aí a gente vê as diferenças existentes entre nós, fisicamente falando, também em termos morais, em termos de inteligência. Olha quanta diversidade nós estamos vivendo no mundo hoje, né? Que a gente começa a ter essa compreensão maior. E aí eles começam a falar que Deus criou-os perfectível e deu a eles um alvo, uma mira à perfeição. Então Deus, quando cria os espíritos, Ele nos dá uma mira à perfeição. Então, se todos nós fomos criados simples e ignorantes em algum momento, e nós precisamos partir todos para a perfeição, nessa jornada, né, através da criação até chegarmos à perfeição, existe todo um caminhar. Existem as escolhas, existem tudo que nós passamos nas nossas encarnações, as dificuldades pela qual nós passamos, né, de ter que fazer escolhas, da gente ter que se colocar muitas vezes em situações de dificuldade que nós mesmos escolhemos através do nosso orgulho, da vaidade e do egoísmo. Muitas vezes saímos dessas situações também de orgulho, vaidade e egoísmo através do amor, através da compreensão do outro, e assim nós vamos aprendendo através da união que nós possuímos quando vivemos uns com os outros, né? E aqui ele conclui, né, Kardec, ele vem falando assim: com a felicidade que dela decorre, não lhe deu contudo a perfeição, pois quis que a obtivesse através do seu próprio esforço. Então, através do nosso próprio esforço é que nós vamos ser felizes ou infelizes. E aí, a felicidade, a perfeição, ela vai acontecer a partir do instante em que eu começo a fazer boas escolhas. E aí eu entendo o caminho dessa perfeição, eu entendo as leis morais e passo sim a ter o objetivo de ser um espírito superior, como hoje nós já temos o entendimento disso, porque até então, antes de Kardec, nós não tínhamos esse conhecimento, nós simplesmente achávamos que eram escolhas que Deus fazia através, né, do seu desejo de quem ia ser um anjo, e dentro desses que eram escolhidos para serem anjos, podiam eles decair e virarem os demônios, aqueles que se comprazem com o mal e ficam excitando toda a população, a humanidade ao erro, à inveja, ao egoísmo, a fazer um mal ao seu próximo, porque era esse o pensamento que nós tínhamos no passado, de que os demônios eram anjos decaídos e, consequentemente, eles gostavam e eles querem arrebanhar muitos para juntos de si, né? E a humanidade é refém desses espíritos. E que só quando a gente tem conhecimento, a gente começa a entender que isso não é bem a realidade, que nós temos escolhas sim, e que através do conhecimento a gente pode escolher o caminho do bem, o caminho que vai nos levar à perfeição. Mas o mais importante de tudo isso é a gente entender que Deus, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai perfeito, e que Ele não poderia jamais fazer escolhas, né? Porque senão seria perfeito. E aí a gente vai lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre Deus, né? Kardec pergunta, quando dizemos, né, essa é a questão que Kardec pergunta, quando dizemos que Deus é eterno, infinitamente imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos atributos de Deus? E os Espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Então, quer dizer, do nosso ponto de vista ainda pequeno, ainda com muita dificuldade de olhar no horizonte espiritual, o que a gente fala sobre Deus é perfeito. Então, o pouco que a gente já fala de Deus é perfeito, como Ele vai escolher uns para serem anjo? Como a gente vai escolher
escolher uns para viver, já serem criados e já terem a perfeição, já terem conhecimento total e completo. Isso seria uma incoerência. E Kardec vem nos alertando e nos dando conhecimento do real, do que realmente acontece quando Deus faz uma criação. Né? Ele dá a todos a mesma oportunidade, porque um dos atributos de Deus, que já que são vários, né? Eu não vou ler todos, mas eu vou ler apenas um, que é Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, se ainda a gente não consegue duvidar da bondade, da justiça de Deus, não seria a justiça de Deus criar um anjo perfeito, né? Os eleitos, alguns ali preferidos, para alguns outros decaírem e assim virar o anjo reverso, né? O anjo do mal, que no caso nós denominamos o demônio. E aí, com essa compreensão de que não existe eleito, que todos fazem essa caminhada, porque todos nós somos filhos de Deus, e isso é muito importante que a gente tenha isso como uma realidade. Somos filhos de Deus, independente das nossas quedas, independente dos nossos sentimentos atuais. Somos filhos de Deus e Ele sempre nos dá a oportunidade do progresso. Agora, Ele tem a paciência, o amor e a compreensão para os nossos erros, porém sempre vai nos dar uma nova oportunidade. E aí ele vem, né, ressaltando isso, que o espírito ele pode ficar lá nessa situação de se denominar demônio por muito tempo e por escolha, como ele fala aqui, porque existem graus de espíritos, né, no qual nós sabemos isso, se encarnados aqui na Terra, mesmo com pouco conhecimento doutrinário, a gente já consegue perceber isso com a maior facilidade. Imagina os espíritos superiores nos falando isso. Então ele fala aqui: do expresso resulta que há espírito em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham, na imensa escala de progresso. Então, existem espíritos em vários graus de adiantamento. Aqueles que já caminharam mais auxiliam o mestre. No caso aqui, nós falamos do nosso planeta Terra. Eles voltam para nos auxiliar. Eles estão sempre disponíveis a nos auxiliar. Como a gente fala sempre do ministro do auxílio, nosso querido irmão Clarencio. Ele nos auxilia sempre que necessário, sempre que possível, sempre que for realmente do nosso merecimento. Eles estão ali disponíveis para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos orientar, para nos dar um norte, para que a gente possa seguir em segurança, que é o que Kardec fez através da codificação. Nos deu um norte. Olha, está aqui. Tentem ler, tentem refletir, tentem se utilizar desse conhecimento na vida de vocês, que é o que nós estamos fazendo hoje, desmistificando um conhecimento que no passado era algo muito enraizado dentro de nós. O demônio, aquele que te arrasta para o mal, aquele que te faz pensar diferente e de uma forma ruim. Hoje a gente já tem essa ideia de que isso não é bem assim, que já é de uma outra forma. E isso nos dá segurança de quê? De falar não, eu posso dizer não, eu posso ser arrastado por outros exemplos, eu posso ser arrastado pelos bons exemplos. E aí eles continuam aqui. Em todos os graus existem, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores detecta espíritos ainda profundamente propensos ao mal, comprazendo-se com o mal. Então, ainda faz parte e existe, principalmente no planeta Terra, no qual nós fazemos parte, espíritos que ainda se comprazem com o mal. Mas é o que ele faz aqui a comparação. Portanto, há a ignorância e o saber. Então, cabe àquele que já tem a possibilidade de fazer escolhas melhores, escolher.
Se eu posso ir pelo bem, eu vou pelo caminho do bem. E ali eu paro de ficar remoendo o mal dentro de mim. Mas como ele fala aqui, existem ainda espíritos profundamente propensos ao mal, porque eles ainda não foram tocados e ainda não expandiu nele a consciência íntima, que são as leis morais gravadas. Eles ainda não têm ideia do que seja de fato viver o bem, viver no caminho das boas escolhas, de viver dentro das leis naturais. Para ele é algo ainda muito difícil. E aí ele continua aqui: a este pode-se denominar demônio, porque esses espíritos ainda querem viver dentro dessa realidade que eles criaram para ele mesmo. É um mundo particular deles. Eles sentem prazer de estarem ali, de quererem o mal, de se regozijarem com o mal. Isso para eles é algo que os alimenta. Porém, lá na frente, em algum momento, eles vão se tocar em relação a isso. Eles não vão mais querer viver o mal, porque a lei é de progresso. E é como os próprios Kardec trouxe aqui para a gente no finalzinho do item passado, que foi estudado sobre a igreja, que o mal não é para sempre. Em algum momento, o mal não é eterno, em algum momento aquele espírito vai virar a chave e vai falar: poxa vida, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar os meus sentimentos e ter uma visão amplificada do que seja realmente viver esse universo, que como ele falou, Kardec vem perguntando aos espíritos: esses espíritos são os mesmos que povoam o universo? Sim, em todos os globos, em todas as esferas, em todos os espíritos superiores são esses espíritos, porém cada um dentro do seu nível de progresso, como ele fala aqui. Aí ele continua aqui: o espiritismo não lhe dá tal nome por se prender a ele a ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres da natureza essencialmente perverso, voltado ao mal, eternamente incapaz de qualquer progresso para o bem. E isso é bacana a gente entender. Por quê? Porque o espiritismo não lhe dá tal nome por se prender a ele a essa ideia. Porque, na verdade, essa ideia de perverso para sempre é uma ideia equivocada. Então, Kardec vem trazendo justamente essa nova ideia de que há o progresso e que esse progresso é dado a todos os seres criados por Deus. Todos os seres, vão um dia chegar à perfeição. E aí é muito interessante a gente pensar que existe, a escala espírita, e ela vem justamente nos auxiliar, porque no passado nós não tínhamos esse conhecimento. E hoje que nós já temos, e é muito bom a gente se utilizar dele, porque isso que vai nos dando clareza diante das escolhas, diante dos entendimentos, porque se eu tenho a possibilidade de progredir, por que eu vou ficar parado? Essas as interrogações que a doutrina espírita ela vai nos ajudando a responder. Se eu tenho a possibilidade de progredir, como ele vem falando aqui, é diferente ordem dos espíritos, como ele pergunta aqui, Kardec: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Aí os espíritos respondem: são de diferente ordem, conforme o grau de perfeição que tenha alcançado. Então, de acordo com o trabalho de cada um, trabalho pessoal, espiritual de cada um, o seu trabalho de progresso, é que cada um vai estar de acordo com a sua escala, com o seu grau dentro da escala. Então, para chegar à perfeição, eu preciso ter esse caminho de progresso. Eu preciso fazer escolhas que vão cada vez mais fazer com que o meu espírito progrida. E essas escolhas, a partir do momento em que eu começo a fazer escolhas melhores, a gente não volta para trás, A gente passa sempre a fazer escolhas melhores, e cada vez mais eu começo a me aproximar dessa perfeição. E aí Kardec nos fala assim também aqui no trechozinho: Deus quer que
todos tenhamos um mérito sobre as nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. E é bacana a gente entender isso, porque Deus não cria o perfeito. Deus não escolhe quem vai ser o perfeito. Deus dá a todos a mesma oportunidade de crescimento, de escolhas melhores, de progresso. E é tão importante a gente entender isso o mais rápido possível, porque, na verdade, isso que a gente começa a se enxergar como filho de Deus. Se não existe escolha, se para chegar à perfeição eu posso conseguir através dos meus méritos, através do meu esforço, através das minhas escolhas, através da forma com que eu lido com as minhas encarnações, isso vai nos dando uma vontade cada vez maior de crescer, de buscar essa perfeição, de estar do lado do bem, porque no passado talvez nós fizemos escolhas erradas, estivemos lá do lado do mal, a gente tinha, o desejo do mal, e hoje não. Hoje, já tendo conhecimento doutrinário, tendo todos esses recursos do bem, que eu sempre falo que a doutrina espírita é um recurso do bem, porque ela sempre nos incentiva a ser mais e melhor, mais forte, mais propensos ao bem, porque se a gente não pode fazer nada, a gente pode fazer uma prece pelo outro, e isso já vai nos ajudando a melhorar, porque essa ligação que nós fazemos com o bem nos ajuda a sair dessa espiral do mal que nós estávamos até pouco tempo. E eu falo nós porque eu falo em relação à humanidade, porque até Divaldo já falou, nunca se amou tanto como no momento atual, porque a gente quer o bem do próximo, a gente muitas vezes não sabe como fazer, mas a doutrina ela vem justamente nos auxiliar em como fazer o bem. E assim também esses espíritos que se comprazem ainda com o mal, cada vez mais o número deles vai ser diminuído. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que querem fazer o bem, que precisam estar numa sintonia de amor, de paz, e uma frequência melhor, ela está cada vez se tornando maior. E isso vai ajudar ao outro, porque o exemplo do bem arrasta. E a gente precisa cada vez mais buscar esse exemplo do bem, Porque quando eu falo o exemplo do bem, que nós temos o nosso exemplo maior, que é Jesus. Então nós precisamos sim, sempre que possível, buscar os exemplos que Jesus nos deixou. Porque Jesus foi um espírito igual a nós. Foi criado lá, simples e ignorante, teve toda a sua trajetória até chegar a ser esse espírito crístico, que hoje é o governador do nosso planeta, que ele está à frente de todos os acontecimentos do planeta e sempre nos impulsionando para o bem. Ele nos envia os auxiliares do Mestre, que são os espíritos superiores, que já têm capacidade de auxiliar os países, as cidades, os governantes. Ninguém está sozinho, ninguém está sozinho. E esses espíritos que ainda se comprazem do mal também não estão sozinhos. Eles têm ali à sua volta espíritos superiores com capacidade para, no primeiro instante que eles se mostrarem cansados da situação que eles se encontram, eles poderem sair da situação desse mal eterno, que a gente acha que existe e que muitas vezes esses espíritos também acham que existe. E na verdade, no instante em que eles pedem ajuda ou se demonstram cansados pela espiritualidade superior, eles são recolhidos amorosamente. E aí eles se dão conta do erro no qual eles se encontram, e aí eles viram essa chave e começam a ter um progresso na sua caminhada espiritual e partem também para um rumo, para esse norte aí da felicidade que
todos nós, sem exceção, um dia chegaremos. Então, meus irmãos, eu queria pedir a vocês, agradecer, né, pelo estudo, que vocês leiam, porque tem muito material dentro desses itens aqui, o item 20, 21, 22 e 23, para ser estudado. É bom a gente estar sempre dando uma passada de olho, refletir um pouco mais sobre cada um deles, porque nos ajuda a perceber o amor de Deus, a perceber que somos filhos de Deus, independente das nossas condutas. Deus nos ama infinitamente, e a lei é de progresso para todos nós, e que sempre há uma mão estendida para aquele que necessita do amparo e da consolação dos bons espíritos. Que nesse instante possamos, então, meus irmãos, agradecer a Deus o estudo de hoje, e assim, mais uma vez, eu convido a todos para que possamos fazer uma prece de agradecimento. Senhor Jesus, querido amigo, só nos resta, Senhor, te agradecer o amparo, a sustentação, a espiritualidade amiga que amorosamente se coloca junto a nós, que possamos sempre nos ligarmos a esses espíritos, que os bons espíritos amigos e os nossos amigos espirituais, que estão sempre dispostos a nos ajudar, a nos amparar, possam sempre, Senhor, estar junto a nós. E assim pedimos então a Deus nosso Pai a permissão para dar por encerrado o estudo de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.